Bom dia, mulheres cheias da graça de Deus. Um dia próspero a todas vocês que sempre compartilham, algo da parte de Deus. Eu sou muito abençoada por esse grupo, por essas amigas de propósito que o Senhor colocou na minha vida. Quero agradecer também a Sirlene por me convidar para essa semana com o tema Mães Espirituais. Eu me chamo Daniele Atanásio. Eu tenho 2 filhos, a Alana com 5 anos e o Asaf com 2 anos. Tenho 15 anos de casado e é uma alegria para mim estar aqui compartilhando uma porção da palavra de Deus com vocês. E a palavra que eu quero compartilhar com vocês foi no livro de Ruth, que conta a história de Noemi. Acredito que todas conheçam a história de Noemi, que foi uma mãe espiritual para Ruth. No capítulo 1, versículo 19, começa elas caminharem juntas nessa linda história de mentoria e cuidado. O livro de Ruth diz que Noemi passou um vento, estava abaixo de uma crise de perdas, primeiro fora do lugar dela, da cidade, na sua geografia, teve que partir para outra terra e ali construiu a sua família, mais uma parte da sua família, que são suas noras. Mas na cidade estrangeira ela perde tudo e tem que retornar para a sua cidade novamente. Só que o retorno dela, de Noemi, para a sua cidade, já era o propósito de Deus sobre a vida dela. Ela chegou em Belém se sentindo, se achando destruída, se achando, se você lê, quando nós vemos, o próprio texto diz, se achando amarga. Não me chamem de Noemi, me chamem de Mara, estou amarga. A mão do Senhor está pesada contra mim por causa de todas as perdas que ela passou. E é normal, momentos de crise existenciais, quando a gente passa, nós nos perguntarmos, nós acharmos que Deus está pesando a mão dele contra nós, e não é. Tudo é um propósito, tudo faz parte do plano de Deus. Então ela chegou assim, se sentindo destruída, porém acompanhada da sua promessa, que nem ela sabia que através da vida de Ruth, Deus iria restituir tudo na vida dela. Mesmo Noemi estando cambaleada, nessa crise toda que ela estava passando, ela foi aquela que instruiu Ruth. Ruth é um grande exemplo de aliança e amizade, mas Noemi um grande exemplo de maternidade espiritual na vida de Ruth. Ela foi um exemplo para toda a cidade dela, diz a palavra. Mesmo em meio a dores, perdas, se sentindo amarga, como está escrito no texto, como está escrito na palavra, ela direciona Ruth com sabedoria de Deus. Todos os passos de Ruth foram conduzidos pela mentoria de Noemi, pelas instruções de Noemi. Se prestarmos atenção no texto, vamos ver que Noemi dizia: você vai agir assim. Então, ela toma esse papel de mãe espiritual, de adoção, de aconselhamento. Ela aconselha Ruth, e a palavra diz em Ruth 3, versículo 5, tudo quanto me disser, farei. Ruth declara para sua sogra. E no versículo 6, então foi para a eira e fez conforme tudo quanto a sua sogra lhe havia ordenado. E a palavra diz que nasce Obed, da qual Obed gerou Jessé, Jessé gerou Davi, e Obed, avô de Davi, que hoje se encontra na árvore genealógica de Jesus, através de Boaz. Então, Noemi é um exemplo disso. Em meio às perdas, ela perdeu seu marido,
Primeiramente, ela teve que sair da sua cidade, né, por causa da fome, mas ela ainda tinha uma família. Ela saiu com seus filhos, com seu marido. Depois ela perdeu seu marido, perdeu 2 filhos. Ela teve que se despedir de uma nora, que para ela era como uma filha. Ela teve que voltar para a sua geografia, achando que tudo na sua vida, né, já tinha se acabado. Mas mesmo diante do caos, ela foi líder sobre Ruth. Como Davi, né, quando ele entra na caverna de Adulão, a palavra diz que tinha homens piores do que ele. Diz que Davi, né, a palavra diz que Davi se fez líder deles. Esse foi o papel de Noemi na vida de Ruth. Mesmo vivendo o que estava vivendo como crise pessoal, né, ela se fez líder de Ruth, aconselhadora, e ela foi instrumento que Deus usou para que nascesse Obed, e através de Obed nascesse Jessé e nascesse Davi. Deus já tinha tudo preparado, né, para a promessa se cumprir. Noemi não gerou Ruth do seu ventre, mas sim do seu coração. E como mãe espiritual, meninas, né, muitas das vezes é assim. Seremos instrumentos do Senhor nos nossos piores momentos. Momentos em que pensamos que estamos secos, sem palavra. É aí que Deus usa, né? Porque Ele guarda o tesouro dele em vasos de barro, que somos nós, né? Esse vaso frágil, né? Então a presença de Deus, a palavra de Deus está em nós. Quantas das vezes, né, eu precisei aconselhar, direcionar, né, como pastora no ministério, eu pastorei com meu esposo. Quantas das vezes eu precisei dar uma palavra e às vezes era eu que precisava de uma palavra, eu precisava dar uma orientação, um direcionamento. E eu não me achava, né, capaz, eu não me achava que eu não tinha palavra. Eu falava, eu não tenho nada para falar. Eu estava com o choro entalado, né, eu precisava de alguém para abrir o meu coração. E os nossos piores momentos é que Deus vai nos usar. Porque quando eu estou fraco, é aí que eu sou forte. A força é de Deus, né, em nós. Nossa força não é nossa, não temos força, né? Dependemos dele todos os dias, ao abrir nossos olhos. Como mães espirituais, né, não podemos direcionar com a base na nossa dor. Imagina se Noemi na sua dor aconselha Ruth. Como que seria, né, essa história? Teria outro desfecho, com certeza. Porque a gente não pode falar, né, de nós mesmos. Mas existem momentos que Deus nos permitirá viver situações que precisamos ser como Noemi. Recolher a nossa dor para poder transmitir algo de bom para alguém. Deus sempre irá nos aliançar a alguém. Isso não tem nada a ver com ser babá espiritual. Existem pessoas que transferem suas carências para os pastores, para os líderes, para os seus próprios cônjuges mesmo, né? E não queremos suprir esses vazios, só Jesus, né? Ser mãe espiritual é sadio, né? Você não tem que lidar com a pessoa. Essa mãe espiritual agora ela vai fazer tudo por mim. Não, ela vai te direcionar, ela vai te dar um horizonte e você vai caminhar. Ruth foi mentoreada e ela seguia o que era falado e ela cresceu espiritualmente, ela cresceu como mulher, como família, ela formou a família dela, casamento, Deus restituiu tudo a ela, né? Mas debaixo de uma mentoria saudável, curada, e é isso que muitas das vezes falta, né? Então, assim, que o Senhor possa nos dar, sabe, meninas, essa graça de poder ser bênção, de poder ser boca de Deus na vida de alguém, que o Senhor possa abençoar, né, essa semana, esse mês, né, que vai se iniciar, né, que está na vida de cada uma de vocês. Sei que cada um aqui está vivendo um momento difícil, um momento de dor, várias situações, mas que a graça de Deus alcance vocês como alcançou Noemi, né, e do meio improvável, né, ela foi restituída, ela foi consolada, né, Deus não a deixou a só, né, através da vida de Ruth, ela pôde ser restituída no financeiro, na família, né? Se você ler o texto todo e puder acompanhar, nós veremos ali o desfecho da história. Que Deus venha abençoar cada um, né? Quero dizer que meu coração está aqui nesse grupo, né? E uma semana próspera para todas. Amém? Fiquem com Deus.